Glória a Deus. Acabamos de sair de uma semana profética, onde durante 7 dias nós estivemos aqui lançando, firmando as estacas. O ano de 2026 vai ser o ano, queridos, de nós firmarmos as estacas para transbordarmos. Quantos aqui estão prontos para transbordar? Quantos estão prontos para transbordar? Amém. Então, durante esses 7 dias, nós falamos sobre todas essas estacas, profetizando para o ano de 2026. Irmãos, se prepare, porque esse ano vai ser um grande ano. Vou falar de novo, vai ser um grande ano. Deus vai impactar a sua vida. Amém? Quantos creem nisso? Glória a Deus. Eu quero hoje, é ceia. Sempre no culto de ceia eu gosto de trazer uma palavra de alinhamento. Nós, durante o ano 2025, nós encerramos o ano de 2025. Eu quero que diminua um pouquinho esse climatizador, só um pouquinho, número 5, tá bom? Os demais pode deixar como está, coloca ele pela metade. No ano 2025, queridos, no finalzinho, nós começamos a falar muito sobre filiação. Uma das coisas que mais me preocupa na igreja é porque muitas vezes nós não entendemos a nossa identidade. Nós não sabemos quem somos. E quando nós entendemos que nós não somos apenas servos, nós somos filhos. E como filhos de Deus nós temos direito a uma herança. Isso nos leva a apossar aquilo que é nosso. Porque às vezes a gente fala muito de conquista, né? Eu quero conquistar, eu quero conquistar. Na verdade, queridos, toda conquista Jesus já conquistou para nós. A única coisa que nós precisamos agora é tomar posse. A única coisa que nós precisamos é apossar. Nós ministramos muito sobre a bênção. Você é abençoado. Você não precisa, eu preciso fazer alguma coisa para ser abençoado. Não. Eu sou abençoado não pelo que eu faço, mas eu sou abençoado pelo que eu sou. E o que você é? Diga, eu sou filho. Diga mais forte, eu sou filho. Então esse ano, queridos, vai ser um ano muito importante, porque vai ser um ano onde nós vamos firmar as nossas estacas, vamos transbordar. Vai ser um ano onde a igreja vai batizar muitas pessoas. Vai ser um ano onde nós vamos pregar o evangelho, vamos ganhar muitas vidas para Jesus, vamos batizar essas vidas e nós vamos ensiná-los a viver o verdadeiro cristianismo. Vai ser um ano, queridos, onde o discipulado vai funcionar de uma forma forte. Vai ser um ano onde você vai estar dentro de um GND, um pequeno grupo, um grupo Nova Dimensão. Vai ser um ano que você vai fazer as rotas de crescimento. Vai ser um ano onde você também vai estar na escola bíblica, que vai começar em fevereiro, e você vai estudar a escola bíblica. Vai ser o ano que você vai fazer o 30 semanas, e vai ser muito abençoado no 30 semanas. Vai ser um ano, queridos, onde nós vamos tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós. O ano 2026 é um ano de posicionamento. Nós precisamos parar de ser crentes pedintes e precisamos tomar posse daquilo que o Senhor já liberou para nós na cruz do Calvário. E eu quero trazer uma mensagem nesta noite. Esta manhã nós tivemos um culto muito abençoado, a igreja estava lotada, e eu percebo que as pessoas, elas o maior número da igreja hoje está na parte da manhã, mas nós vamos ter muito em breve 4 cultos lotados. Teremos 4 cultos lotados. Isso vai acontecer muito em breve. Então se prepare para aquilo que Deus vai fazer nos próximos dias. Amém? O tema da nossa ministração de hoje é plenitude em Cristo. Diga, plenitude em Cristo. Diga mais forte, plenitude em Cristo. Nós precisamos aprender a ser plenos em Deus. Uma pessoa, ela só é completa quando ela está em Cristo. Uma pessoa que não está em Cristo, ela não tem plenitude. Mas mesmo aqueles que já receberam Jesus, precisam aprender a viver a plenitude. Porque às vezes nós falamos de uma vida cristã, mas nós não desfrutamos daquilo que Deus tem para nós. E eu quero
trazer uma mensagem que vai alinhar o teu coração, porque eu vou falar um pouquinho sobre tentações. Quantos aqui já sofreram ou sofrem tentações? Levanta a mão. Pode levantar os pés. Todos aqui, né? Amém, amém. Então você é normal. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. E eu quero te trazer uma receita como vencer a tentação, as tentações. Nós vamos começar aqui em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 13 ao verso 15, Tiago, capítulo 1. Começando aqui no verso 13. Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Preste atenção. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Pai, que esta palavra possa entrar no nosso espírito hoje. Que o Senhor possa nos confrontar e nos ensinar a vencer as tentações. Que hoje, Pai, possamos localizar dentro de nós áreas que precisam ser tratadas. Áreas que precisamos depender mais de Ti. Que hoje o Senhor traga cura sobre a sua igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém. Cada um é tentado pela própria cobiça. Primeira coisa que eu quero que você entenda. A tentação está muito ligado a uma primícia que existe dentro de nós. A tentação está ligada a uma lacuna, a um vazio, a algo que está dentro da minha vida. Nenhuma pessoa, o diabo, ele não tenta uma pessoa quando esta pessoa não tem a conexão com aquilo que ele está apresentando. Vou dar um exemplo. O diabo não tenta uma pessoa com drogas se você não tem uma primícia ou uma conexão com drogas. Vou dar um exemplo. Eu nunca tive problemas com drogas. E pode colocar todo tipo de drogas na minha frente, para mim não faz diferença alguma. Então o diabo nunca ele vai me tentar com drogas. Mas por outro lado, pessoas que já tiveram alguma dificuldade com drogas, quando o diabo ele coloca pessoas falando sobre drogas, ou coloca pessoas apresentando drogas, essas pessoas elas são tentadas. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é esta verdade. Cada um é tentado pela própria cobiça, por algo que está dentro de você. Quando existe uma conexão dentro de você. Então, o diabo, ele é astuto. Então, ele sabe como te tentar. Ele sabe como tentar destruir a sua vida. Ele sabe como te provocar. Então a tentação nunca é do nada. Sempre a tentação ela tem uma ligação direta ou indireta, uma conexão com a sua vida. Então uma pessoa que tem uma debilidade financeira ou problemas com dinheiro, ele vai tentar na área financeira. Uma pessoa que tem problemas com pornografia, ele vai colocar algo ligado à pornografia para que você caia. Então todo nível de tentação está ligado a algo que está dentro de mim, a uma primícia ou a uma conexão que está dentro de mim. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, queridos, aquilo que mexe comigo é porque existe uma base de legalidade dentro de mim. É porque existe algo dentro de mim e o diabo então ele oferece para que aquilo possa me provocar, para que aquilo seja uma tentação. Primeira coisa que eu preciso entender, toda tentação tem um foco. E qual é o foco da tentação? Encontrar dentro de você um vazio. Toda tentação tem um foco. Encontrar dentro de você um vazio. Então tem pessoas, queridos, que olha, está sendo tentado em alguma área,
E aquilo é tão constante, é tão forte, que ele fala: gente, eu não estou conseguindo vencer. Porque aquilo está ligado a um vazio. Aquilo tem uma razão. O diabo, ele está apresentando aquilo porque ele sabe o vazio que está dentro de você. Agora, Jesus nos ensina como vencer as tentações. E nós vamos entender sobre isso hoje. Porque Jesus, ele é o modelo. Jesus, ele foi tentado em todas as áreas, em todos os níveis, e ele venceu. Então nós temos um modelo. Quem é o nosso modelo? Jesus. Ah, o Paulo, o Pedro é o modelo para a minha vida? Não, eles são referenciais. Mas o modelo para a minha vida é Cristo. Eu preciso olhar para Jesus, eu preciso entender que Ele é o modelo para a minha vida. Os demais, eles são apenas referenciais. Mas Jesus, ele foi tentado em todas as áreas. Mas Jesus é um padrão, é um modelo que foi tentado e não cedeu. E nós precisamos aprender a não ceder às tentações. Segundo, eu preciso entender a diferença entre tentação e provação. Diga: tentação e provação. Então a tentação, queridos, tem como propósito que você negue a Deus. Toda tentação, Deus, ele não tenta ninguém. Deus prova. Deus, eu estou sendo tentado por Deus. Não, Deus não tenta. Quem tenta é o diabo. A única coisa que Deus faz, Deus nos prova. Porque a tentação tem como foco, como propósito, que você negue a Deus. Agora, a provação tem como propósito nos fazer crescer em Deus. Quando Deus permite você entrar numa prova, numa provação, aquela provação é que você cresça, que você amadureça. Agora a tentação não. A tentação quer que você duvide de Deus, quer que você negue a Deus, quer que você se desvie da fé. Então tudo aquilo que me faz duvidar, colocar Deus, a minha fé em xeque, não é prova, não é provação, é tentação. Mas tudo aquilo que me faz crescer, desenvolver, amadurecer, é uma provação. Então a provação vem de Deus e a tentação vem do diabo. Olha o que diz o verso 13: ninguém ao ser tentado diga: eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. A provação, queridos, busca um crescimento, mas a provação busca um crescimento, mas a tentação busca um vazio dentro de nós. Eu quero que você grave essa frase. A provação busca um crescimento, mas a tentação busca um vazio. E eu quero que você guarde, porque você vai entender melhor sobre isso um pouco aqui à frente. Quando nós olhamos para a internet, queridos, a internet é um restaurante que tem todo tipo de prato. Uma pessoa que tem um problema de pornografia, ele entra na internet e ele se acaba. Tem pessoas que a gente fala assim: sabe o que você tem que fazer? Você não pode ter internet. Porque se você não consegue vencer uma tentação, e a internet tem um monte de coisas ali, você vai lá para alguns aplicativos, você cai. Então tem pessoas que não podem entrar na internet. Tem que abrir mão da internet, porque não consegue vencer a tentação, então foge. Então você vê na internet um monte de coisas que busca vazios, pessoas vazias, e as pessoas estão caindo, estão se entregando na internet, estão destruindo a sua vida. Agora, eu quero que você entenda qual é a diferença entre erro e engano. Quando você olha para Lúcifer, ele não pecou no inferno, ele pecou na onde? No céu. Aquilo que Deus deu para ele então simplesmente se engrandeceu, não soube usar e se perdeu. Lúcifer, na verdade, ele entrou num engano terrível. E por esse motivo, ele foi expulso do céu. Algo que nós precisamos entender, queridos, que dentro da igreja, quando a gente fala sobre erro é para as pessoas que estão no mundo. Mas o engano
é para as pessoas, às vezes, que não se atentam para a palavra de Deus, e essas pessoas, mesmo dentro da igreja, elas entram no engano. Porque quando a gente olha a diferença entre erro e engano, erro é uma estrada errada, engano é uma estrada certa, mas no sentido errado. Quando eu falo estrada certa no sentido errado, eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu e a Solange tiramos férias, nem tinha o Guilherme ainda, nós fomos tirar férias em Mongaguá. Gente, pensa no lugar estranho, né? Mongaguá. E passamos lá 15 dias em Mongaguá. Não sei como que eu consegui ficar 15 dias em Mongaguá. Mas na hora de ir embora eu sabia a rodovia, eu sabia a estrada. Eu entrei então na estrada e falamos, vamos embora para casa. E estava vindo, de repente a Solange falou, você está no sentido errado. Eu falei, o que é isso? Desde quando mulher sabe sentido? Eu estou no sentido certo. Quando eu vi, ao invés de chegar em São Paulo, eu cheguei em Itanhaém. Eu falei, realmente, eu estou na estrada certa, mas no sentido errado. Às vezes, queridos, mesmo dentro da igreja, se nós não atentarmos para a palavra de Deus, nós estamos na estrada certa, mas nós estamos no sentido errado. É por isso que é importante você ter um discipulador, você ter um pastor. É por isso que é importante você saber qual é a direção, qual é a visão que Deus tem para nós como igreja. Porque senão nós entramos no engano. Erro não, erro é para quem está lá no mundo. Mas o engano, muitas vezes, é para quem está aqui dentro. Mas está na estrada certa, mas está no sentido errado. Já viu aquela pessoa que fala assim, ó, esse ano eu vou dar um tempo, esse ano vai ser o ano sabático. De vez em quando eu ouço pessoas falar isso, eu não entendo. Porque para mim, ano sabático, queridos, é depois que você morrer. É depois que você morrer. Porque gente que pede férias, fala que vai dar tempo do ministério dentro da igreja, para mim, eu não entendo isso. Mas são pessoas que às vezes entram num engano. São pessoas que entram num estado de alma tão debilitados, que acham que se afastar do seu chamado, do seu ministério é de Deus. E na verdade essas pessoas, elas estão na estrada certa, mas elas estão no sentido errado. Elas estão vivendo o engano. A síndrome de Lúcifer mostra o seguinte, o Luiz Hermínio que gosta de falar sobre a síndrome de Lúcifer. Não é que a síndrome de Lúcifer não é que ele fez o errado com a coisa certa. Ele fez o certo, ele fez a coisa errada com a coisa certa. Então, a síndrome de Lúcifer não é você estar na estrada errada e fazer a coisa errada, não. É você estar na estrada certa, mas fazer da forma errada. Então, toma muito cuidado para você não caminhar um ano debaixo de um engano. Você está servindo a Deus, você está buscando a Deus, você está fazendo a coisa certa, você está no caminho certo, mas de repente você fala, não, eu só quero assistir o culto, eu só quero ouvir, eu não quero me envolver com nada, e você está fazendo da forma errada. Agora eu quero que você entenda, nós vamos estudar um pouco hoje sobre Jacó e Esaú. Gênesis capítulo 25, verso 28 ao verso 34. Eu quero que você esteja muito atento para esse texto, porque esse texto, ele nos revela algumas coisas que nós precisamos abrir a nossa visão. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Então o texto mostra que existiam dois filhos, e existiam duas preferências. Isaac amava Esaú, e Rebeca amava Jacó. Os pais, cada um amava mais um filho. Verso 29, Jacó, ele tinha feito um ensopado. Então Jacó, ele ficava em casa, aprendeu a cozinhar com a mãe. E um belo dia ele fez um ensopado, fez uma comida muito saborosa, gostosa. E aí o texto diz, quando Esaú, ele exausto, ele veio do campo. Esaú então, ele chega em casa e ele veio da onde? Da onde ele veio? Ele estava cansado e ele estava faminto. Então, queridos, vamos começar a analisar esse texto, porque esse texto tem muito a ver, às vezes, com a nossa forma de levar a nossa vida. Então a Bíblia mostra aqui que Esaú, ele trabalhou bastante,
ele caçou, e um belo dia ele chega em casa, ele estava faminto, não tinha levado marmita, os restaurantes estavam fechados, não tinha McDonald's. Então ele chega em casa morto de fome, e ele sente um cheiro da comida que Jacó havia feito. Ele chega em casa com uma necessidade. Ele chega em casa e ele ouve uma proposta. Primeira coisa que eu quero que você tome cuidado com as necessidades e com as propostas. Então ele chega em casa, estava cansado, tinha caçado, trabalhado bastante, sente o cheiro de comida. Verso 30, ele disse: por favor, me deixa comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha, pois estou exausto. Por isso deram o nome de Edom. Verso 31, Jacó respondeu: primeiro, me venda o seu direito de primogenitura. Então, perceba, Esaú, ele chega em casa cansado, faminto, e ele tem um vazio, ele tem uma necessidade. E ele sente o cheiro da comida, e ele olha para o seu irmão e fala assim: olha, me dá um pouco dessa comida. E Jacó então olha para ele e fala: ok, vamos fazer um acordo. Me venda o direito de primogênito, o direito de filho mais velho, que eu te dou um pouco dessa comida. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, queridos, que o diabo, ele sempre vai tentar negociar a nossa identidade. Ele sempre vai tentar negociar quem nós somos. Ele sempre vai fazer propostas diante de uma necessidade. E diante de uma necessidade, ele faz uma proposta. Diante de uma carência, ele faz uma proposta. E sempre o foco maior do inimigo é mexer com aquilo que nós somos. Por que no final do ano, queridos, final de 2025, eu trabalhei aqui 3, 4 cultos falando sobre filiação? Porque a igreja tem dificuldade de saber quem ela é. A igreja está muito pronta para servir a Deus, mas ela não está pronta para se relacionar com Deus. A igreja sabe servir. Se eu chamar gente aqui para limpar a igreja, vai vir um monte de gente. Mas se eu chamar pessoas aqui para 3 dias de jejum e oração, virão poucos. Porque nós sabemos servir, mas muitas vezes não sabemos relacionar. Então durante esses dias eu trabalhei muito forte a questão da filiação. Porque o diabo, o que ele mais trabalha em nós, ou ele tenta trabalhar em nós, é distorcer quem somos, é distorcer a nossa identidade. Então agora Esaú, ele era o primogênito, mas quando ele estava com muita fome, com muita necessidade, Jacó então olha para ele e fala: você precisa suprir uma necessidade, você tem uma carência, você tem algo aí que você precisa, ok, eu te dou, eu supro, mas eu preciso que você me dê o direito de ser primogênito. Se você olhar, queridos, aqui, Jacó não está pedindo algo que ele tinha, mas Jacó estava pedindo o que Esaú era. Porque primogênito não era o que ele tinha, primogênito é quem ele era. A proposta do diabo sempre para nós, queridos, é mexer com quem nós somos. O 30 semanas vai trabalhar de uma forma muito eficaz quem nós somos. Eu sou filho amado de Deus, vencendo a orfandade. Então, queridos, quando nós começamos a trabalhar e começamos a entender quem eu sou em Cristo Jesus, isso me torna uma pessoa forte, e o diabo sabe disso. E por essa razão o diabo quer que você, diante de uma necessidade, você negocie a sua identidade. Às vezes diante de uma crise financeira, às vezes diante de uma crise sentimental, emocional, às vezes diante de um casamento destroçado, o diabo chega para nós e ele tenta mexer com a nossa identidade. Ele tenta falar que não, olha, você quer ser abençoado, então me dê o direito que você tem, abra mão daquilo que você é, abra mão daquilo que Deus tem feito, abra mão. Quantas pessoas, queridos, têm negociado a sua fé?
Quantas pessoas têm abandonado a sua fé? De vez em quando eu encontro pessoas que falam assim: olha, eu fui crente muito tempo, mas eu voltei para o catolicismo. Outras vezes eu encontro pessoas que falam assim, que foi crente muito tempo e foi para a macumba. Meu irmão, eu me pergunto, será que essa pessoa conheceu Deus de fato? Porque é impossível alguém que foi liberto pelo Senhor, alguém que saiu do mundo, alguém que saiu do meio da idolatria, alguém que saiu do meio da macumbaria, alguém que foi resgatado pelo Senhor, voltar para a prática desses pecados. Essa pessoa não deve ter conhecido a Cristo. E quando eu olho aqui para Esaú e para Jacó, Jacó então fala: ok, você tem uma necessidade, venda para mim o seu direito de filho mais velho. A grande verdade, queridos, o diabo ele te conhece pelo teu nome, mas ele te chama pelo teu pecado. Já viu o diabo falando assim: ô nóia, ô drogado, ô prostituta, ô prostituto, ô bêbado, cachaceiro. O diabo faz isso. Mas Deus não. Deus conhece o teu pecado, mas Deus te chama pelo teu nome. Deus te chama pelo propósito original pelo qual Ele te criou. Ele te chama de filho, Ele te chama de filha. O cara às vezes é um cachaceiro, está lá bebendo todas, e Jesus está nos chamando de filhos. Tudo isso não é porque Ele olha para o nosso pecado, mas Ele olha para aquilo que o Senhor nos criou, para o propósito pelo qual o Senhor nos criou. E quando nós olhamos aqui, queridos, nós vemos Jacó olhando para Esaú e falando: eu te dou, eu supro as suas necessidades. É como se ele falasse: é financeiro, é problema no teu casamento, é problema de relacionamento, é problema com o filho. Eu negocio com a sua identidade. Abra mão de quem você é, que eu dou o que você quer. Cristãos que estão presos no seu passado, cristãos que estão presos, e eles estão abandonando a fé porque ainda está arraigado, ainda está preso. Pessoas, cristãos que esquecem quem eles são, esquece o que o Senhor fez na sua vida. Verso 31. Jacó então respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. E ele respondeu: eu estou morrendo de fome. Queridos, olha que coisa louca. Jacó faz uma proposta indecente para Esaú por um pouquinho de comida. E Esaú ainda fala assim: mas eu estou morrendo de fome. Gente, será que era para tanto assim? Quantos dias será que esse homem não comia? Porque não era dias, era horas. Será que não compensava esperar um pouquinho? Às vezes, queridos, nós somos muito imediatistas, né? Não, olha, a minha necessidade é agora. O meu problema é agora, eu preciso suprir agora. Mas será que era para tanto assim? A necessidade tira a visão do futuro. Pessoas que têm uma necessidade, elas se perdem. Elas negociam, elas barganham, elas enganam, elas trapaceiam, elas negam a fé por uma necessidade. Todo pecado sacrifica o amanhã pelo agora. Todo pecado sacrifica o amanhã pelo agora. Não, mas eu preciso agora. É o casal de namorados que não consegue esperar o casamento. É o casal de namorado que não consegue esperar a lua de mel. Não, tem que ser agora. Eu quero agora. E aí estraga, destrói a sua vida, porque é imediatista, eu quero tudo agora. A santidade, queridos, sacrifica o agora pelo amanhã. Mas o pecado não sacrifica o amanhã pelo agora. Eu quero agora e sacrifica o futuro. A verdade, querido, salvação é quem sacrificou o presente pela eternidade.
Alguém que vai ser salvo sacrifica o presente por uma eternidade, vislumbrando uma eternidade. Mas também, queridos, pecado, perdição é quem sacrifica a eternidade pelo agora, pelo momento. A verdade, queridos, quem ora para casar, passa o casamento desfrutando. Mas quem simplesmente não ora para casar, precisa passar o casamento orando. Esse negócio de falar assim, não, porque foi Deus que deu. Você observa no dia a dia. Porque a escolha não foi de Deus, a escolha foi nossa. Nós colocamos as características para Deus. E aí você tem que escolher. Agora falar assim, olha, eu vou fechar os olhos, porque Deus mandou eu casar com fulano. Não, Deus não mandou você casar com fulano. Você casou porque você quis. Agora, se você orou pelo casamento, meu irmão, seu casamento vai ser uma bênção. Agora, se você simplesmente casou porque é bonitinho, bonitinha, porque é legal, tem um monte de gente aí com o casamento destroçado, porque simplesmente se encantou, não perguntou para Deus, não observou se era homem de Deus, mulher de Deus, se era trabalhador, se era esforçado, se era bom filho, se era boa filha, simplesmente casou. E depois fica lá, Deus, porque o Senhor permitiu? Não, Deus não é que Deus permitiu, você fez porque você quis. Então quem ora para casar, desfruta, passa um casamento desfrutando. Mas quem simplesmente casa sem orar, precisa passar o casamento orando. E tem um monte de casamentos assim. Nós precisamos parar, queridos, e começar a entender sobre as nossas decisões. Verso 32, ele respondeu, eu estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Olha a mente de Esaú. Eu estou morrendo de fome. Para que vale, o que vale o direito de primogenitura? Será que ele não conseguiria segurar mais um pouco? Será que ele não conseguiria esperar mais um pouco? Verso 33, então Jacó disse, primeiro jure. Tem um monte de crente que jura por qualquer coisa. Não, eu juro, cuidado. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, seja a vossa palavra, se ensina ou não, o que passa disso é procedência maligna. E Esaú jurou, e ele vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Por uma necessidade, por um vazio, por uma fome, Esaú simplesmente vendeu o direito da primogenitura a Jacó. Porque ele tinha uma necessidade e ele não quis esperar. Verso 34. E Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas. Gente, não foi nem picanha. Sabe o que Jacó deu para Esaú em troca, como pagamento do direito da primogenitura? Pão com lentilha. Queridos, às vezes nós somos insensatos. Às vezes nós fazemos por algo momentâneo, por uma necessidade momentânea, nós fazemos cada troca que é insensata. Este homem estava com fome e ele troca o seu direito de filho mais velho por pão e por lentilha. E a Bíblia diz, ele comeu, bebeu, levantou e saiu. Assim Esaú desprezou, diga mais forte, desprezou o seu direito de primogenitura. Ele comeu, ele bebeu, levantou e saiu, e assim ele desprezou. Porque primogênito não é o que a pessoa tinha, mas é o que a pessoa é. Ele desprezou o direito de filho mais velho por uma necessidade. Quantos cristãos estão desprezando o direito de filhos por coisas tão pequenas, por coisas tão banais, por uma necessidade, por uma vontade, por um desejo, por um vazio, por uma noite?
Quantas pessoas estão desprezando? Porque, queridos, nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. A Bíblia fala que somos reis e sacerdotes. Mas cristãos estão desprezando aquilo que você é em Deus por um pecado, por um relacionamento. Pessoas que sabem que é errado o tipo de relacionamento, mas entra sabendo que está errado. A Bíblia fala sobre jugo desigual e a pessoa entra no jugo desigual. A Bíblia fala sobre pecado e o cristão vai lá, negocia a sua vida, o seu direito de filho, por um prazer momentâneo. A Bíblia diz que exatamente foi isso que Esaú fez. Ele desprezou a bênção, ele desprezou o que ele era. Ele desprezou por um relacionamento, por um prato de comida. A grande verdade, queridos, não há nada mais poderoso na vida do que o cristão estar resolvido na sua identidade, quem ele é. Eu preciso saber quem eu sou, porque quando eu sei quem eu sou, pode vir a proposta que for, eu não deixo do lugar que eu estou. Eu me lembro de Neemias. Neemias estava reconstruindo os muros, e de repente tentavam impedir com que ele concluísse a obra. Estavam chamando ele para matá-lo. Mas Neemias estava focado, ele sabia quem ele era, e ele sabia o que ele foi chamado para fazer. Nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos saber o que o Senhor nos chamou para fazer. Este é um ano, queridos, que nós precisamos crescer na nossa identidade de filho amado de Deus. Nós precisamos crescer na nossa identidade. Eu preciso saber quem eu sou. A falta de saber quem somos nos faz negociar, nos faz ceder, nos faz abrir mão daquilo que somos pelos pecados momentâneos. Uma pessoa que vive na prática do pecado é porque essa pessoa não sabe quem ela é. Ela não sabe o que Jesus fez por ela na cruz. Ela não sabe o que ela se tornou. Apóstolo, mas o pecado foi mais forte. Olha, quando eu vi aquela droga, meu irmão, aprenda a saber quem você é. Ah, apóstolo, mas aquela mulher, aquele homem, aquele dinheiro, aquele joguinho. Meu irmão, aprenda a saber quem você é. De vez em quando eu encontro pessoas falando assim: apóstolo, mas é pecado mesmo jogar no tigrinho? Você observa, queridos, de um tempo para cá eu estou falando muito sobre isso, porque 50% dos crentes, eles estão viciados em tigrinho. 50% dos cristãos. E muitos falam: não tem nada a ver. Meu irmão, esse não tem nada a ver é uma mensagem do inferno. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, é do inferno isso. Porque tem tudo a ver. Nós precisamos saber quem nós somos. O fato de não sabermos quem somos nos faz cair no pecado, negociar a nossa fé. Mais de 90% das pessoas não sabem quem são. Por isso elas estão definindo a sua vida na paz, nas necessidades. Não, apóstolo, eu senti paz, olha, eu cedi, mas é só um pouquinho, porque não sabe quem são. Ah, mas apóstolo, era uma necessidade, porque não sabe quem são. Pessoas que não sabem quem são, essas pessoas simplesmente, elas estão vivendo uma vida desregrada, negociando, achando: não, mas Deus é amor, é graça. Queridos, eu sou um pregador onde eu falo sobre a graça de Deus, mas nós não podemos viver a hipergraça. Nós não podemos alargar a porta dos céus, nós não podemos alargar o caminho. A porta continua sendo apertada, o caminho continua sendo estreito. Nós não podemos negociar, nós precisamos entender. O fato de não saber quem eu sou faz com que eu negocie por uma necessidade. Esaú: eu estou morrendo de fome. Que me vale o direito de primogênito? Sabe qual que era o direito de um primogênito? A história mostra o seguinte: o primogênito,
ele tinha direito a 50% dos bens da família. Pega lá uma família de 3 irmãos. O primogênito, ele ficava com 50%, e os outros 50% era dividido para os outros 2 irmãos. Então o primogênito, ele tinha direitos diferenciados. Ele tinha representatividade espiritual. Ele tinha poder de continuidade. Ele tinha poder de representatividade. Então o primogênito, ele tinha vantagens imensas. Mas por uma necessidade momentânea, ele simplesmente negociou todo o seu direito. A mesma coisa. Nós como filhos, nós temos uma herança. Nós temos uma posse, nós tomamos posse. Além de vivermos uma vida aqui na terra como autoridade espiritual, Deus nos garante uma eternidade. E tem um monte de crente negociando o seu direito de filho por um prazer momentâneo aqui na terra. Um monte. Agora olha o que Hebreus capítulo 12, verso 16 diz. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Querido, sabe o que Hebreus aqui está dizendo? Está dizendo que Esaú, ele foi impuro e ele foi profano. A palavra impuro é porneia, é pornografia. É o homem que prostitui o seu corpo à luxúria de outro por pagamento. Prostituto. Aí talvez você pode parar e falar assim: mas Esaú, ele apenas não trocou o seu direito de filho mais velho por um prato de comida? Por que Hebreus então está falando que ele foi prostituto? Ele foi profano. Ele foi impuro. Porque o problema de Esaú, queridos, não era comida. O problema de Esaú é que ele era impuro e ele tinha um vazio muito grande dentro dele. Eu gosto de usar um termo na psicanálise que diz que o latente nem sempre é o manifesto. O que está lá dentro não é o que manifesta. Quando você olha para Esaú aqui trocando, olhando e falando assim: ó, eu estou quase morrendo, eu preciso comer, eu tenho uma necessidade. Na verdade, estava revelando um vazio que aquele homem tinha muito grande. Às vezes, queridos, aquilo que nós manifestamos não é a realidade, não é o que está lá dentro. Lá dentro o problema maior, é um vazio. E aqui o texto mostra que Esaú, ele era uma pessoa que trocava, ele desprezava o direito desprezou o direito da primogenitura, como ele poderia desprezar outras coisas, porque ele tinha um vazio dentro dele. Lembra de Jesus diante da mulher samaritana? Aquela mulher, quando Jesus chega ali no poço, Jesus, ele percebe que aquela mulher tinha um vazio. Aquela mulher tinha tido 5 maridos, e o 5º marido não era dela. Aquela mulher tinha um vazio, e aquela mulher buscava satisfazer o vazio nos relacionamentos. Pessoas, e muitas vezes, queridos, eu quero que você pare e que você analise a sua vida. Talvez você é inconstante, talvez você tenha uma necessidade de sempre estar mudando, trocando, porque existe dentro de você um vazio. Talvez você é aquela pessoa que não firma na fé, porque existe dentro de você um vazio. Talvez você é aquela pessoa, queridos, que o diabo está tentando, e você tem caído porque existe dentro de você um vazio. Então entenda algo: o diabo, ele só tenta quem tem um vazio lá dentro. Se não tiver um vazio, ele não tenta. O problema de Esaú não era só comida, não. O problema de Esaú era o vazio que existia dentro dele. O problema de muitos dentro da igreja, queridos, é o vazio que existe lá dentro. E essa pessoa está tentando preencher esse vazio de muitas formas.
Então quando vem as tentações, você cai. Apresenta uma droga, você já fica todo caidão. A prostituição, a pornografia, você cai. Você não consegue parar no seu casamento, você é infeliz, já casou uma vez, casou duas, casou três e continua sendo infeliz. O problema teu, meu irmão, não é a tua mulher, não é o teu marido. O teu problema é o vazio que tem dentro de você. Tem pessoas que acham, eu vou casar para ser feliz. Meu irmão, casamento não faz ninguém feliz. Casamento só completa alguém que já é feliz. Agora, se você é infeliz, meu irmão, não vai fazer o outro infeliz também não. Então nós precisamos abrir a nossa visão e entender essa verdade. Existem vazios. E esses vazios só são preenchidos com Jesus. Somente Jesus pode preencher esse vazio. Então pessoas que têm corrido atrás do nada, têm lutado, têm batalhado, entra ano, sai ano, na mesma condição de vida, continua com esse vazio. E tem manifestado de muitas outras formas. Precisa entender o vazio que está dentro dela. Então Hebreus, ele não está falando que ele era um homem morto de fome, não. Hebreus está dizendo que ele era impuro, ele era profano. O problema de Esaú, ele desprezou o seu direito de quem ele era, porque ele era profano, porque ele era impuro, porque existia dentro dele um vazio. E muitas pessoas têm negociado a sua fé, não têm conseguido se firmar em Deus, porque são pessoas que têm um vazio. E hoje você precisa abrir a sua visão espiritual, e você precisa entender esta verdade. Seu problema, queridos, não é o teu casamento. Teu problema não é a tua esposa, não é o teu marido. Teu problema não é a vida financeira. O teu problema, queridos, não é o problema com a casa. Teu problema não é o problema com filhos. Teu problema é o vazio que está dentro de você e que você precisa preencher. Todo vazio precisa ser preenchido, porque enquanto não for preenchido, o diabo vai oferecer, o diabo vai propor, o diabo vai tentar nos derrubar sempre. E quando eu olho, queridos, para a vida de Jesus, eu vejo como vencer o pecado. E eu quero terminar com esse texto, quero que o Ministério de Louvor venha aqui à frente. Lucas capítulo 4. Jesus, que é o nosso modelo, ele mostra como alguém pode preencher o vazio e como alguém pode vencer a tentação. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo. Diga, cheio do Espírito Santo. Diga mais forte, cheio do Espírito Santo. Diga mais forte, cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto. Primeira coisa, se eu quero vencer qualquer tipo de tentação, eu preciso estar cheio do Espírito. Queridos, não tem outro caminho, não tem outro meio. Apóstolo, eu preciso vencer uma tentação na minha vida. Esteja cheio do Espírito Santo. Apóstolo, está muito complicado, o diabo tem me tentado. Esteja cheio do Espírito Santo. E como que eu me encho do Espírito Santo? Buscando. Eu me encho do Espírito Santo adorando. Eu me encho do Espírito Santo com a minha vida devocional. Eu preciso estar cheio, eu preciso falar com o Espírito Santo. Então a Bíblia diz que Jesus, o nosso modelo, que teve todo tipo de tentação, ele venceu a tentação estando cheio do Espírito Santo. E aí no verso 2 diz: onde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Quantos dias ele foi tentado pelo diabo? Quantos dias? Meu irmão, quantos dias você está sendo tentado? Tem gente que não aguenta meia hora de tentação que cai. Mas aqui a Bíblia diz que Jesus durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Ele não comeu nada durante esses dias. Ao fim dele ele teve fome. Diga fome. Fome. Quantos dias Esaú ficou sem comer?
Quantos dias? Mas ele simplesmente, foi algumas horas, mas ele falou, ó, estou morrendo de fome. Eu desprezo o meu direito de primogênito, porque eu estou algumas horas sem comer, eu estou morrendo de fome. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando ele estava cheio do Espírito Santo, durante 40 dias ele foi tentado. E durante 40 dias ele não comeu. E a Bíblia diz que no final dos 40 dias ele teve fome. Jesus, ele teve uma necessidade. Esaú teve um vazio. Um dia eu perguntei para uma moça, com quanto tempo você consegue jejuar? Ela me disse, 2 horas. Eu falei, essa é morta de fome, não é possível. Queridos, para e comece a pensar nisso. Jesus, durante 40 dias, ele não comeu, foi tentado pelo diabo, estava cheio do Espírito Santo, e depois de 40 dias ele teve fome, apresentou uma necessidade. Mas Esaú não, ele passa algumas horas, ele está cheio de fome, e agora ele fala, eu desprezo o meu direito de quem eu sou, de filho mais velho. Porque ele apresentou aqui um vazio. Nós precisamos parar e começar a entender isso. Verso 3. E o diabo lhe disse, se você é filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. O diabo olha para Jesus, ele vê a necessidade de Jesus, e ele fala, você está com fome, Jesus, então faça com que a pedra se transforme em pão. Então o diabo sempre vai chegar para suprir uma necessidade. Qual era a sua necessidade? Eu estou carente. Ele vai colocar situações para que você vença a sua carência, pecando. Você tem uma necessidade, ele vai colocar situações para que você supra a sua necessidade. Está com fome, ele vai te dar comida. Verso 4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá um homem. O diabo então levou a um lugar muito alto, mostrou de relance todos os reinos do mundo e lhe disse, eu lhes darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Então o diabo agora tenta na necessidade física. Todos os reinos eu vou te dar. Você vai ficar famoso. Você vai sair no Instagram, TikTok, vai ter um monte de curtida. Todo mundo vai te amar. Todo mundo vai olhar para você e vai falar, pô, ele é o cara. Tem um monte de crente fazendo isso. Negociando a sua fé, desprezando quem ele é, para ficar famoso. De vez em quando a gente vê alguns crentes fazendo dancinha no TikTok, né? Com músicas mundanas. Por quê? Quer ficar famoso. Cuidado, meu irmão. Cuidado, essa foi a proposta do diabo. Verso 8, Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. E o diabo então levou a Jerusalém. Agora ele leva na cidade santa, ambiente religioso. Colocou na parte mais alta do templo. Agora a tentação é religiosa, é gospel. E lhe disse, se você é filho de Deus, joga-se daqui abaixo, pois está escrito. Agora ele usa a palavra para fazer com que Jesus caia. Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para lhes guardarem. E com a mão eles o seguirão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que a fome que Esaú sentiu foi maior do que a fome que Jesus sentiu? Por que ele caiu? Por que ele cedeu? Porque, queridos, o problema de Esaú não era apenas uma necessidade física, mas era o vazio. O problema de Esaú é diferente de Jesus. Esaú era imoral. Era imoral. Existia dentro dele um vazio.
Necessidade, queridos, eu supro com coisas. Mas vazio eu só supro com Jesus. E o diabo tem olhado para muitas pessoas que têm um vazio. E ele tem tentado essas pessoas dentro do seu vazio. E muitas pessoas têm caído. Mas a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Hoje é o dia, queridos, que você precisa sair daqui desejoso, ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito. O diabo vai tentar, mas ele vai se frustrar porque você é cheio do Espírito. Ele vai colocar um monte de propostas diante de você, mas você não vai desprezar quem você é, porque você é cheio do Espírito. Ele vai tentar fazer com que você saia do lugar que você está, mas você não sairá porque você é cheio do Espírito. Ele vai fazer com que você saia da sua igreja, com que você volte ao que você fazia lá atrás, no passado, mas você não vai fazer porque você é cheio do Espírito. Ele vai tentar fazer com que você negue a sua fé, porque a tentação é para que você negue o seu Deus, mas você não fará porque você é cheio do Espírito. Ele vai tentar fazer com que, quando você abrir a internet, ele vai colocar as páginas que vai provocar o vazio que está dentro de você, mas você não vai ceder porque você é cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Jesus, cheio do Espírito, ele foi levado para o deserto. Durante 40 dias e 40 noites ele foi tentado. Jejuou. Ele venceu o diabo e se tornou o nosso modelo. Talvez você entrou aqui hoje e você pode dizer: apóstolo, está difícil. Está difícil. O diabo tem me provocado, o diabo tem me tentado. Mas eu quero dizer, um homem e uma mulher cheio do Espírito pode levantar o inferno, pode vir os capetas que forem. Estaremos posicionados naquilo que somos. E quem somos? Filhos amados de Deus. Quem somos? Filhos amados de Deus. Ah, meu irmão, você precisa resgatar a sua identidade hoje. Eu sou filho amado de Deus. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer o pecado, eu vou vencer a orfandade, eu vou vencer a prostituição, eu vou vencer o vício, eu vou vencer tudo, porque eu estou cheio do Espírito e eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Fica de pé no seu lugar, meu irmão. Alguém que sabe quem é, ele não cede. Alguém que sabe quem ele é, ele não volta atrás. Alguém que sabe quem ele é, ele não despreza o seu direito de filho. Ele não despreza, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Olha para o teu irmão e diga: meu irmão, você é filho de Deus. Você é filho amado de Deus. Olha para ele, olha nos olhos do teu irmão e diga: você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. O diabo tem tentado frustrar, o diabo tem tentado tirar você da presença de Deus, mas ele não vai conseguir, porque aqui é uma assembleia de filhos amados de Deus. Filhos amados de Deus. Filhos amados de Deus. E se você crê nisso, aplauda o Senhor e diga aleluia.